Opa, evangelista Aguinaldo Furtoso falando, que Deus te abençoe de uma forma muito especial, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Manhã com Jesus começando, eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações nesta hora, eu tenho certeza que Deus falará conosco de uma forma especial e poderosa. Livro de Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 4, verso de número 1 ao 4. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo inimigo, pelo diabo. E a Bíblia diz que ao cabo de 40 dias, estando em jejum, estando em oração, a Bíblia diz que o Senhor Jesus teve fome. E quando ele teve fome, a Bíblia nos diz que o inimigo, o diabo, Satanás, se apresentou para o Senhor Jesus, dizendo ao Senhor: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, nesta hora, olhando para ele, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho uma palavra do Senhor para os nossos corações nesta manhã, porque Jesus, ele estando em um momento de fragilidade, em um momento de angústia, em um momento, por que não dizer, de necessidade, porque a Bíblia diz que a necessidade bateu a porta do Senhor quando ele teve fome. A fome, chegou para Jesus para mostrar que ele era homem. Ainda que fosse Deus, ele também era homem. Ele tinha uma natureza humana, e a fome chega para o Senhor para testar os seus limites. E a Bíblia diz que quando a necessidade humana bateu na porta de Jesus, o inimigo estava por perto, olhando e observando o Senhor Jesus, quando o inimigo se apresentou para ele e disse: olha, se tu és mesmo o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Por que o diabo fez isso, irmãos? Porque o diabo sabia que Jesus estava com fome. O diabo estava de longe, observando, esperando o melhor momento para se aproximar, esperando o melhor momento para atacar. E não é diferente na minha vida, não é diferente na tua vida. O inimigo, ele está ao derredor. A Bíblia diz que os demônios estão ao derredor, procurando, buscando a quem possa tragar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o inimigo, ele está por perto, esperando uma oportunidade, observando você, observando eu, observando as nossas vidas e esperando uma oportunidade para que ele possa atacar. E quando ele enxerga e encontra essa oportunidade, ele não perde, ele se apresenta, e ele se apresentou a Jesus. Só que ele, nesta vez, ele deu com a cara na porta, porque ele não se apresentou para qualquer um, ele se apresentou para Jesus. E quando ele se apresentou para o Senhor, no momento de necessidade, a Bíblia diz que Jesus falou para ele: ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que isso quer dizer para as nossas vidas? A comida, o pão, o alimento, ele apenas renova o nosso corpo, ele sustenta o nosso corpo, dá energia ao nosso corpo, mas o que traz vida para a alma, para o espírito e para o homem é a palavra de Deus. Trocando isso aqui em miúdos, quantas vezes você esteve à beira da morte espiritual, quantas vezes você esteve à beira do fracasso espiritual e você ouviu uma palavra de Deus liberada para a tua vida e aquilo renovou as suas forças, aquilo renovou a tua vida, aquilo te deu novo ânimo, te fez se levantar da situação em que você estava, da situação de prostração. Quantas vezes você não ouviu uma palavra de Deus dizendo para você: ei, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque o Senhor já venceu o mundo por você. E você que estava prestes a entregar os pontos, a chutar o pau da barraca, você criou coragem, criou ânimo, criou força, você se levantou. Quantas pessoas, irmãos, não chegou à beira
beira do suicídio, à beira de se matar, e quando ela ouviu uma palavra dizendo: ei, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa pessoa, ouvindo uma palavra de Deus, ela abandonou aquele espírito suicida, abandonou a vida dela, saiu da vida dela, ela tornou a si, ela recuperou a consciência, recobrou a consciência e não praticou o mal que desejava praticar. Observa, a palavra de Deus dando vida ao homem, a palavra de Deus levantando o homem, fortalecendo o homem, restaurando o homem. Ele não tinha pão para comer? Tinha, mas mesmo tendo pão para comer, estava querendo se matar, se suicidar. Esta pessoa não tinha pão para comer? Tinha, mas mesmo tendo pão para comer, estava prestes a entregar os pontos, a pedir a conta no trabalho, a pedir demissão, a abandonar o esposo, a esposa, abandonar os filhos, abandonar a família. Quantas pessoas não chegou ao ponto de querer abandonar a amizade, não querer saber mais de olhar para a cara do amigo? Não tinha pão para comer? Tinha. Mas a palavra de Deus foi que deu vida. A palavra de Deus foi que renovou as forças. E hoje eu quero trazer essa palavra para o teu coração para que você entenda. O pão pode até manter o teu corpo de pé, mas o que te dá vida é a palavra de Deus. O pão pode até te dar energia para manter o teu corpo de pé, mas sem a palavra de Deus, quantas pessoas estão perecendo em depressão? Quantas pessoas estão com ansiedade aflorada, a flor da pele, não sabem mais o que fazer, estão desesperadas? Quantas pessoas estão vivendo, irmãos, essa situação de tristeza, de angústia profunda? Tem pão para comer, mas o pão dá energia ao corpo, mas o espírito vive da palavra. É a palavra de Deus que te mantém vivo. Quantas vezes você não passou por essa situação de ouvir Jesus dizendo para você: ei, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para sua alma. E esta pessoa sentiu essa palavra no seu coração, trouxe nova energia, nova vida, novo ânimo, ela se levantou pela palavra de Deus. Então eu quero que você entenda, Jesus olhou para o Satanás, olhou para o diabo e disse: ei, nem só de pão viverá o homem. O pão pode até dar energia para o meu corpo, mas o que me dá a vida, o que me mantém vivo, é a palavra que sai da boca de Deus. Então eu quero deixar essa palavra hoje para o teu coração. Busque a palavra de Deus sempre. Esteja em ambiente onde a palavra de Deus está. Esteja em ambiente onde a palavra de Deus é colocada em primeiro lugar, como primazia. Esteja em lugar onde a palavra de Deus habita, irmãos, porque a palavra de Deus é que te dá vida. É por isso que eu te convido a estar aqui todas as manhãs comigo, buscando a palavra de Deus, uma porção da palavra, sendo abençoado pela palavra. Quando o Senhor colocou este projeto no meu coração, Deus sabia o que estava fazendo. E eu glorifico ao Senhor, porque Deus tem abençoado a vida de pessoas através deste encontro matinal, deste encontro todas as manhãs, para que nós possamos meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos dá a vida. E nós vamos orar, porque a oração é a intimidade, é a comunhão, é o diálogo, é a conversa com Deus. Então eu quero que você hoje guarde essa palavra no teu coração. O alimento sustenta o corpo, mas é a palavra de Deus que te dá a vida, que te mantém vivo na presença do Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença mais uma vez em oração, para glorificar ao Senhor, para engrandecer ao teu nome, para bendizer ao Senhor, ó Pai querido, porque nós somos falhos, pequenos e pecadores, mas o Senhor é grande, é poderoso e é fiel nas nossas vidas. Pai, que nesta oportunidade o Senhor continue abençoando a cada um dos meus irmãos de uma forma especial e poderosa, dando a eles, ó Pai querido, vida e vida no Senhor, porque nós aprendemos nesta manhã, ó Pai querido, que o alimento, o pão, ó Pai, ele dá energia, sustento para o nosso corpo ficar de pé, mas o que nos dá a vida, o que nos mantém vivo é a Tua palavra. Que o Senhor possa, ó Pai querido, pegar esta palavra, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo e plantá-la no coração desta pessoa que me ouve, que ora comigo agora, para que ela possa entender, Pai, todos os dias, que a presença do Senhor é o mais importante para a vida dele, é o mais importante para a vida dela, que a presença do Senhor, ó Pai, é que mantém esta pessoa vivo, firme, de
pé para glorificar ao Senhor todos os dias da sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo nós oramos nesta manhã e eu peço ao Senhor, ó Pai, abre porta onde não tem porta, cria caminho no deserto, cria rios no ermo, Senhor, como está escrito na tua poderosa palavra, para que esta pessoa possa ter um encontro com o Senhor todos os dias e viver o milagre que vem das mãos do Senhor nas suas vidas. Pai, continua abençoando a vida do teu povo, dando, Pai querido, bênçãos que não têm fim ao teu povo e fazendo o teu nome glorificado. É o que eu te peço nesta hora e desde já te agradeço, certo da bênção e da vitória, no nome de Jesus o Cristo, o nosso eterno Salvador. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Lembre-se sempre, o pão sustenta o teu corpo, mas o pão da vida, que é Jesus, a palavra, é o que te dá vida e te mantém firme todos os dias, para a glória do nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, irmão, não sai daqui sem se inscrever não, tá bom? Nos ajuda para que este canal continue crescendo, para que esta palavra continue sendo pregada e alcançando mais e mais pessoas que aprendem um pouquinho, né? Todos os dias um pouquinho da porção da palavra de Deus, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, como disse o apóstolo Paulo, tá bom? Deus abençoe. Beijo enorme no teu coração, fique com Deus, até o próximo vídeo. E não se esqueça nunca, é claro, vai lá e brilha, porque o Senhor é contigo. Tchau.